Olá pessoal, paz do Senhor a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Jovens e Teologia e hoje com um assunto muito importante e também super relevante para aqueles que estão iniciando, estão engatinhando na teologia assim como eu. Ok? Então eu acredito que esse assunto irá contribuir bastante. Diferente de outros vídeos aqui no canal, neste vídeo ele vai ter uma pegada bem mais informal, muito mais tranquila, ok? Sem muitos conceitos difíceis, não terá nada disso, tá bom? O que eu quero falar com vocês hoje é o que eu, Felipe, faria de diferente se eu começasse a estudar teologia hoje, no ano de 2026. Eu estudo teologia há quase 4 anos, né? Tem muito pouco tempo quando comparado a certos amigos, irmãos em Cristo que eu conheço que têm 20, 15 anos estudando este tema. Pois bem, quando eu iniciei meus estudos teológicos, eu fui recomendado, assim como 99,9% das pessoas, a começar a estudar teologia a partir de teologia sistemática e assim integrando, né, as suas disciplinas, passando por teontologia, bibliologia, enfim. E pouco me foi recomendado por professores ler a escritura primeiro. Pouco me foi recomendado ler a escritura primeiro por professores, tá? Não por irmãos que apenas leem a Bíblia, interpretam. Não, estou falando de professores, ok? Então, um ponto que eu gostaria de comunicar a você, cada irmão que está começando a estudar teologia hoje, no ano de 2026, é que você se debruce na escritura. Por quê? Por que é tão importante se debruçar nas escrituras todos os dias e especificamente quando você já vem estudando teologia ou está estudando teologia? Porque as grandes sacadas, os grandes insights, as grandes ideias dos teólogos, seja da área de sistemática, da área de teologia bíblica, de estudos bíblicos, da teologia histórica, filosófica, pública, todos eles têm como base o texto bíblico. Ou, pelo menos, deveriam ter. Pois bem, todos eles partem da Bíblia. E a partir do texto bíblico, da escritura, eles começam a construir diversas camadas de ideias. Às vezes, essas ideias estão explícitas, ou seja, estão claras no texto bíblico ao qual ele está se referindo, e outros momentos não, está de forma implícita. Aquele conceito ele está ali, só que de uma forma um pouco mais escondida, fazendo-se necessário você fazer uma inferência textual. Então, por que é tão importante conhecer a escritura antes de adentrar nesse campo da teologia? Porque todas as ideias, todos os conceitos, eles passam pela Bíblia. Tem a Bíblia, tem a escritura como fonte primária. Então, esse é um ponto muito importante que você não pode negligenciar, ok? Agora, outro ponto que com certeza fará muita diferença nos seus estudos bíblicos, nos seus estudos teológicos, melhor dizendo, é estudar teologia bíblica. Estudar teologia bíblica primeiro. Por quê? Por que é tão importante estudar teologia bíblica? Normalmente, aqui no Brasil nós somos sempre inclinados a estudar teologia sistemática primeiro. Eu digo isso porque a maioria dos conselhos que eu recebi foi: comece pela teologia sistemática, leia teologia sistemática. Eu sempre recebi esse conselho.
E se eu pudesse mudar algo na minha caminhada teológica, seria iniciar pela teologia bíblica. Então, você tem boas teologias bíblicas aqui no Brasil, né? Inclusive você tem aquela do Roy Zuck, teologia sistemática, teologia do Novo Testamento. Você tem teologia do Antigo Testamento do mesmo autor, do Roy Zuck, que é o organizador. Você tem o que é teologia bíblica, do James Hamilton Jr. Você tem outras e outras séries de livros sobre teologia bíblica. Então, caro estudante, caro iniciante de teologia, estude teologia bíblica primeiro. Dê mais atenção a essa grande história que a Escritura conta, que a Escritura narra, descreve, faz toda uma arquitetura por camadas, ok? A teologia bíblica, de forma muito simples, como eu disse, não quero fazer um vídeo com uma série de conceitos, não. Mas a teologia bíblica tem como um dos seus objetivos demonstrar como a Escritura por si mesma narra a grande história da salvação, narra a grande história que perpassa o seu conteúdo de Gênesis a Apocalipse. Então, teologia bíblica é de suma importância. Agora, o último ponto, que eu não quero fazer um vídeo muito longo aqui, o último ponto é: estude as línguas bíblicas. Talvez você pense que as línguas bíblicas sejam um campo da teologia apenas para especialistas, para eruditos, né, para os acadêmicos que estão na ponta da pesquisa. Talvez você pense dessa forma, ok? Contudo, pessoal, nós estamos vivendo uma era muito diferente mesmo, principalmente na área do aprendizado. Então você que está me assistindo aí do outro lado, você tem uma série de materiais disponíveis que outros teólogos há 20, 25, 30 anos atrás aqui no Brasil jamais pensariam em ter um dia. Principalmente em relação às línguas bíblicas, a saber, o grego, hebraico e aramaico. Então, nós que estamos nessa geração temos um privilégio imenso quando o assunto é conhecer a Escritura a partir das línguas originais. E uma coisa muito importante, é que os métodos mudaram. Os métodos de aprendizagem hoje são imensos. Você tem uma variedade assim que é quase incontável. Então você não precisa pegar uma lista gigante de vocabulários, de paradigmas, de modelos e ficar decorando o tempo todo. Hoje você possui muitos métodos de aprendizagem da língua hebraica, por exemplo, que é o idioma ao qual eu me dedico a estudar, a ensinar, e que as pessoas param assim, nossa, na segunda aula, na primeira aula, muitas das vezes também, eu já estou conseguindo ler palavras pequenas. Por quê? Porque eu estou imerso na língua. Isso passa assim por um desenvolvimento sem tamanho de algumas questões muito importantes que eu não quero adentrar aqui. Então, gente, estude as línguas bíblicas, estude idiomas, porque isso vai fazer com que o seu cérebro se desenvolva de uma maneira que você não tem noção quanto isso vai te ajudar na sua pregação, na sua interpretação das Escrituras, na sua aplicação e também no seu desenvolvimento intelectual para servir o reino de Deus e o seu povo. Ok, pessoal? Então, aqui estão as minhas 3 dicas, o que eu faria de diferente, apesar que comecei a estudar hebraico também bem cedo, né? Depois de 1 ano de convertido, já comecei, na verdade, bem antes. Quando eu me batizei, eu já conhecia, eu já sabia pelo menos, né, que o Antigo Testamento tinha sido escrito em hebraico, aí eu fiquei curioso e fui a fundo procurar um pouco mais sobre essas questões. Pois bem, então, espero que esse vídeo possa te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
compartilhar esse vídeo, curtir e que vocês possam também me ajudar, né, a crescer esse canal e que esse canal venha a ser uma bênção para todos aqueles que desejam estudar a Bíblia com um pouquinho mais de cuidado e profundidade. Então, Deus abençoe.